Bom, gente, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui em mais uma aula online de História com o pessoal do sétimo ano B. Dessa vez não é Geografia, não é Empreendedorismo, como eu falei, é História. Nós teremos a participação dos alunos na leitura de questões e também irão estar respondendo essas questões. Quando acharem necessário interferir para poder tirar dúvidas, podem tirar dúvidas, tá? Está entrando mais um aluno aí, que é o Pedro. Seja bem-vindo, Pedro. Então, gente, vamos abrir os nossos livros aí na página 30 do livro de História no módulo 1, ok? Oi. Eu não entendi o dever que a senhora passou para casa, não, professora. Qual questionário? Foi. É para fazer como ali? É isso que eu expliquei. Esse questionário, antes de nós começarmos a gravar, eu estava explicando isso. Esse questionário nós vamos responder na semana que vem, juntos, porque na semana que vem nós estaremos fazendo uma revisão sobre esse assunto. Esse questionário é que vai dar o início dessa revisão. Veio, prof. Vamos agora para a página 30, ok? Alguém gostaria de ler essa primeira questão da página 30? Eu, prof. Leia para mim, por favor, Guilherme. Lê as informações a seguir sobre os processos de centralização política na Península Ibérica e classifique marque P se forem sobre Portugal e E se forem sobre a Espanha. Todo mundo sabe que a localização da Península Ibérica é onde hoje atualmente nós conhecemos como Europa, ok? Vamos lá, letra A. Leia aí essa alternativa, Guilherme, para mim, por favor. Hello? Guilherme? O casamento de Fernando, rei de Aragão, com Isabel, rainha de Castela, permitiu a união dos reinos cristãos para dar origem a uma monarquia cristã. Quando se fala em Reino de Aragão e Reino de Castelo, nós estamos falando aí da Espanha, tá? Então, está dando origem à monarquia cristã espanhola. Então, portanto, a resposta da letra A é a letra E, ok? Da letra A é de Espanha, para explicar melhor. Pode prosseguir a leitura, Guilherme. Letra B. Afonso Henriques lutou contra os nobres de Castela e Leão e declarou a independência do condado. Todo mundo sabe que Afonso Henriques é uma importante figura portuguesa que deu origem aí nessa luta do condado à independência das terras que hoje nós conhecemos como país de Portugal, ok? Então, portanto, a opção B seria aí a letra P de Portugal. Pode continuar a ler, Guilherme. Letra C. Houve a distribuição de terras e castelos fortificados para nobres e religiosos em troca do pagamento de tributos e fidelidade absoluta. Bom, a monarquia, a fim de ter a parceria, o auxílio de violão. Bom, a monarquia, a fim de ter o apoio tanto da nobreza como da Igreja Católica, fez a distribuição aí de castelos, bem como a redução de alguns tributos. Na redução desses tributos, na distribuição desses castelos, a monarquia buscava a fidelidade tanto dos nobres em relação ao pagamento desses impostos, tá? Ao pagamento desses tributos, como também a fidelidade em relação à política. Porque até então a gente conhecia que as terras eram divididas em feudos, não é? Então, é para tanto que nas nossas aulas presenciais eu utilizei Mariane, utilizei Ana Vitória como exemplo, de que cada uma pertencia a um feudo, ainda falei dos nossos bairros, como se cada um deles pertencesse a um feudo. Então, quando uniram esses feudos, formou-se o que nós chamamos de estados absolutistas.
Absolutista porque é absoluto, tem apenas uma pessoa absoluta que vai estar mandando em toda a administração. Essa pessoa é o rei, ok? Então, toda vez que vocês ouvirem falar, como diz aqui, ó, na opção em que Guilherme acabou de ler, em relação à distribuição de terras, a redução dos impostos, para que houvesse o pagamento desses tributos e houvesse a fidelidade absoluta, se fala da monarquia. Quando se fala em formação de monarquia relacionada à distribuição de castelos, em relação também aí à nobreza e também o acolhimento dos religiosos, né, para estar apoiando o rei, nós estamos falando então de Portugal, ok? Então a letra C aí seria a letra P, de Portugal. Leia a letra D para mim, Guilherme, por favor. A vitória contra os muçulmanos ocorreu com a conquista da cidade de Granada em 1492. Pronto. Quando se fala em relação à luta contra muçulmanos, em relação à conquista de terras, nós estamos falando aí da Espanha, tá? É para tanto que a Granada hoje é uma cidade considerada aí território espanhol, ok? Pedro Lucas, você está ouvindo música? Bom, gente, voltando ao que estávamos falando. Eu preciso, gente, que vocês se concentrem na aula, tá? Mesmo sendo virtual, mesmo vocês estando em casa, a sala virtual é sala de aula, ok? Não é momento de vocês estarem escutando música, não é momento de vocês estarem deitados, nem comendo, nem conversando, nem assistindo. É sala de aula. É virtual, mas é sala de aula, ok? Então, como nós estávamos falando acerca aí da última alternativa, quando se fala em relação à luta contra os muçulmanos e a conquista de Granada, sempre memorizem sempre isso, tá? Nós estamos falando aí acerca de Espanha. Bom, gente, deixa eu olhar aqui que tem 2 pessoas na sala de espera. Kaique caiu a conexão dele, mas já voltou. Bom, gente, nós iremos agora fazer a correção aí da página 32, ok? Página 32. Quem fez o exercício da página 32? Eu fiz, professora. Maria fez. Quem mais? Quem mais fez o exercício da página 32? Ana Paula, estou vendo ela ali fazer assim. Tem alguém Professora? falar? Oi. O Oi, meu tá Thaís. saindo por causa do Wi-Fi. Se eu sair aqui, não. Eu sei, eu compreendo. Tudo bem. Tem um tempão já tentando aqui, não tô conseguindo. Ok, não tem problema não. Essa aula, se caso caia e você não consiga reconectar, você pode acompanhar ela depois, viu? Que vai estar gravada. Aí você vai poder acompanhar. Gente, nós vamos fazer aí a correção E agora porque da a página... não tá chovendo. Vamos fazer a correção aí da página 32, ok? Kaique, aproveite, leia para mim, por favor, essa primeira questão e a alternativa A. Que página, Pro? 32. Ah, peraí. Responda as questões a seguir sobre os estados nacionais modernos. Como eles se formaram. Olha só, gente. Quando se fala de estados nacionais modernos, nós estamos falando... Boa tarde, Davi, tudo bom? Quando nós estamos falando de estados nacionais modernos, nós estamos falando aí da saída, não é? Da época do sistema feudal. Bom, isso não se deu de uma hora para outra, foi um longo processo, tá? Ao longo do tempo em que se deu. Entretanto, houve fatores que foram os principais que fizeram com que houvesse essa mudança política. Porque a saída do sistema feudal para a formação dos Estados Nacionais, nada mais é do que a representação da passagem de tempo em relação à política, tá? E aí depois você vê alguns costumes sendo também alterados, modificados ao longo do tempo. Quando eu falo de sistema feudal, eu estou falando dos senhores feudais. Lembramos que na Idade Média, né, isso existiam os feudos, que eram administrados cada um por um senhor feudal.
E às vezes, gente, em cada um desses feudos tinham costumes e hábitos diferentes uns dos outros, alguns outros não eram iguais, tá? Entretanto, há também uma outra diversificação em relação de um feudo para o outro, que era o sistema de pesos e medidas. Acabava que, dentro de um feudo, o peso e a medida era uma, no outro já era de outra forma. Por exemplo, o coordenador está entrando na reunião. O que acontece? No meu feudo, poderia estar custando essa garrafa de álcool em gel, poderia estar custando a troca de uma saca de feijão, tá? Quando fosse mais à frente, no feudo de Maria, nas terras que pertenciam a Maria, a garrafa de álcool em gel para ser comprada, e lembrando que a compra nessa época era feita através de escambo, tá? O escambo nada mais era a troca de objetos. Eu precisava de um objeto e você trocava o que eu precisava pelo que você queria. Então, o que acontecia? Chegava no feudo de Maria, essa garrafa de álcool em gel já não custava a saca de feijão que custava no meu. Custava um cesto de laranjas, entende? Então, havia essa mudança de pesos e medidas, havia essa diferença. E isso causou uma crise na economia. Então, fez com que começasse a surgir a necessidade de uma unificação em relação aos pesos e medidas. E é aí que a gente vê uma das opções que o livro nos traz aqui, ó, que formaram-se como resultado da crise social, tá? Por conta desses hábitos que eram diferentes de um feudo para o outro, e política do sistema feudal. Lembra que eu falei para vocês, que eu estava explicando? Cada feudo tinha um administrador. Além de que, aqui, ó, quando novas estratégias políticas, econômicas e socioculturais. Quando se fala de economia, era esse sistema de pesos e medidas, e socioculturais eram os hábitos da sociedade, tá? E a cultura que às vezes divergia de um lugar para o outro, e isso acabava influenciando também nas relações políticas. Nesse caso, gente, essa alteração ocorreu aí no final do século XIV para o século XV, tá? E foram se desenvolvendo e assumindo características próprias ao longo do tempo, como o livro nos traz aqui, ó. Desenvolveram-se em tempos diferenciados, assumindo características próprias, em função das particularidades nacionais de cada estado. Lembra que eu disse a vocês que existiam feudos que iam conversar, ter o mesmo tipo de linguagem, mas outros iam acabar sendo diferentes. Esses que tinham a mesma linguagem, tinham o mesmo peso e medida, e que estavam se unindo, acabaram adotando o mesmo tipo de cultura. Os outros que eram diferentes tiveram que readaptar, rever alguns costumes, para que assim os hábitos socioculturais pudessem ser os mesmos dentro dos domínios daquelas terras que estavam compreendendo a formação daquele Estado. Ok? Eu estou vendo que a Ana Paula assinou. A Ana Paula está com alguma dificuldade ou dúvida? Bom, gente, continuando. Vocês podem copiar aí a resposta da questão, que é: formaram-se como resultado da crise social e política do sistema feudal, quando novas estratégias políticas, econômicas e socioculturais foram sendo empregadas no final do século XIV e início do século XV. Desenvolveram-se em tempos diferenciados, assumindo características próprias em função das particularidades nacionais de cada estado. Ok? Tudo bem? Professora, eu posso ler a letra B? Pode. Eu posso prosseguir, gente? Tem alguém copiando? Tem alguém copiando? Eu, tô copiando. Ele tá copiando. Eu também. Também. Ok. Tirou a imagem, professora. Apareceu? Apareceu. Pronto. Aí. Para resumir, para vocês não terem que copiar tanto, vocês podem colocar aí, ó. Como eles se formaram? Formaram-se como resultado da crise social e política do sistema feudal. Tá? É uma resposta mais objetiva. Então, vocês podem... Eu posso falar minha resposta? Professora, só um momento, Maria. Antes Maria. eu... Só um momento, Maria. Quem disse que queria falar a resposta, pode falar. Eu. Pode falar. Eu botei, eles se formaram da crise social política do sistema feudal, quando novas estratégias políticas e econômicas e socioculturais
socioculturais foram sendo Praticamente a empregadas. mesma do livro, não é? Peraí, professor. Sim. Diga, Maria, que você pediu a Professora, oportunidade para poder falar, Júlio disse que está com dificuldade de entrar na para reunião, poder pois a conexão acessar. dele não está ruim. Ok. Eu vou falar com ele aqui. Podemos prosseguir, gente? Ô, professora, Oi. a senhora já fez a chamada, não foi? Já, vou colocar seu nome ali de presente, tá ok? Certo. Ok, já falei com o Júlio, deixa eu só... Precisa você copiar até só sistema feudal, Davi. Ah, só? Formaram-se como resultado da crise social e política do sistema feudal. Ok? Gente, deixa eu só aqui... Davi Estevam presente. Júlio César também está presente, muito embora tenha problemas. Pedro Lucas está presente. Ok? Vamos lá. Vamos agora, gente, para a letra B. Maria pediu para poder ler a letra B, não foi isso? Foi. Lê para mim, então, a letra B, Maria. Letra B. Quais eram suas principais características? Eu botei cobrança de impostos reais para cobrir as despesas da nova organização social, formação de um exército nacional profissional, dependente dos exércitos dos feudos, instituição de justiça real com alcance nacional. Parabéns, Maria. É excelente, certíssimo. Certíssimo. Obrigada. Praticamente, Aprendi gente... com a melhor professora, né? Oh. Joyce, e a senhora também. Tenho certeza que Joyce vai ficar feliz de saber disso. Olha só, gente, praticamente as principais características da formação dos Estados Nacionais foi a formação de um exército. Como tinha um feudo, não é? Tinha os feudos anteriormente, não tinha ainda esse grupo que era responsável pela defesa dos feudos. Quando tinha algumas guerras, algumas invasões, o exército era formado apenas por camponeses, não eram pessoas que eram especializadas em táticas de guerra, não é isso? Eram especializadas em cuidar da terra, da vida relacionada à agricultura e à pecuária. Então, nosso tempo está aqui terminando, mas eu tempo de eu terminar essa questão. Pode botar a tela para eu copiar, por favor? Só um momento, Guilherme. Então, você tem aí a formação de um exército nacional, pode copiar isso, viu, Guilherme? Formação de um exército nacional, como uma das primeiras características, tá? Tinha um exército, um grupo que era responsável pela defesa daquele estado, e além da formação do exército, nós temos também aqui, ó, a instituição da justiça real. Na turma da manhã, eu botei algo muito interessante, que quando eu fui fazer direito, eu descobri a instituição dessa justiça real de uma forma muito louca, né? Eu aprendi dentro de direito penal que na época da Idade Média, quando havia os feudos, tínhamos aí na justiça a época das vinganças. Tinha a vingança privada, tinha a vingança através de terceiros. A vingança privada nada mais era do que a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, tá? E a vingança através de terceiros era a vingança que era feita a justiça que era feita através de pessoas do clérigo, que era da Igreja Católica, pessoas religiosas, ou através dos senhores feudais, tá? E isso era muito louco, gente, porque a forma de investigar se a pessoa era culpada ou não era totalmente fora da caixinha.
Por exemplo, para poder descobrir se a pessoa era culpada ou não, amarravam-se as mãos, os pés, atava o corpo dessa pessoa a uma pedra, jogava no fundo do rio. Se ela conseguisse se livrar, significava que ela era inocente. Se não, ela era culpada. Olha que coisa louca, não é verdade? Então, ao longo do tempo, como tinha leis de um feudo que eram diferentes da outra, houve a necessidade de unificar, já que estavam unindo todos os feudos, precisavam unir também todas as leis. Então, instituiu-se aí a justiça real, ok? Que é aqui a segunda característica. A terceira característica é a centralização e a unificação administrativa. Ou seja, lembra que eu falei a vocês que cada feudo tinha um senhor feudal que ia administrar, tomar conta? Então, houve essa centralização, essa unificação em uma única pessoa. Quem era essa única pessoa? O rei, tá? Então, deixaram de existir ao longo do tempo os senhores feudais e quem passou a assumir a função de administrar as terras foi exatamente o rei, ok? A quarta característica que a gente tem aí seria a cobrança de impostos pelo Estado. Como estava se formando o Estado, que tem necessidade de pagar os seus soldados, de construir castelos, de comprar armamento, precisava de dinheiro. E esse dinheiro ia ser conquistado através dos impostos, tá? A unificação de pesos e medidas. Como eu falei a vocês, cada feudo tinha um peso e tinha uma medida. Lembra do exemplo que eu dei da garrafa do álcool em gel? Entre o meu feudo e o feudo de Maria Clara? Então, precisava que esses feudos, que deixaram de ser feudos, tivessem o mesmo peso e a mesma medida. Ou seja, adotassem um único peso e uma mesma medida para as coisas que seriam vendidas. E uma das características mais marcantes dos estados é a última aqui, ó, que é a adoção de uma moeda única, tá? A moeda, ela foi um dos principais fatores que conseguiu unificar a economia. Muitas dessas moedas, gente, passaram a ter os rostos dos reis impressos nela, caracterizando que ela era de determinado reino, ou muitas vezes ela levava ali a marca do brasão daquele reino, identificando que aquela moeda era daquele reino, ok? Ficou alguma dúvida, gente? Eu não quero mais de boca. A Paula fez bem assim, ó. Bom, gente, olhem só, vocês vão fazer. Eu sei que o professor, o coordenador Edson, enviou para vocês o questionário, né, que está aí na página para vocês fazerem a partir de hoje. Vocês podem começar a fazer, tá? Mas, em concomitância com ele, vocês vão responder a página 33. Por que eu estou falando isso? Porque ambos... A página 33 a senhora já passou, Pro. Isso, a professora Joyce passou, não é isso? Professora. Oi. Minha senpai, que é Maili, ela disse que a internet dela caiu, por isso que a reunião dela saiu. Não, tudo bem, ok. Quando acontecer isso, gente, não precisa ficar assustados não, tá? Porque vocês podem acompanhar a aula depois e quando terminar, só vai falar comigo. Para eu sair do grupo no momento da reunião, porque a minha internet caiu. Mas voltando a explicar, para que não fique dúvidas, essa página 33, para quem fez, ótimo, perfeito, tá? Para quem fez, tá tudo ok. Mas para quem ainda não fez, respondam a página 33 e o exercício que eu enviei para vocês, através do coordenador hoje, que ele postou para vocês no grupo, já vão respondendo. Esse exercício, ele vai servir de base para a nossa revisão, tá? Que começa na página 18 e termina na página 20 ou 21, se eu não me engano. Então, isso vai servir de base. Na próxima aula que nós teremos, será a revisão, que será em forma de debate. Então, eu preciso que vocês estejam afiados no assunto, ok? Beleza? Ok, professora. Ficou alguma dúvida? A senhora vai botar a B aí? Oi? A senhora vai botar a B na quadro? Eu já botei, meu amor, mas eu posso repetir. Você tem 3 minutos para poder copiar, tá? Bom, gente, como eu estava falando, nós vamos fazer essa revisão na semana que vem em forma de debate. Então, eu preciso que vocês estejam afiados, ok?
O quê? É. Ficou alguma dúvida a respeito, gente, da explicação, a respeito do assunto? Até agora não, professora, tá tudo na paz. Se eu tiver alguma dúvida, eu já sei que eu posso falar com a senhora. Tá O certo. próximo tem 3 minutos aí, professora. Se cair a conexão, a gente entra de novo, né, Pro? Bom, como nós já estamos aí 3 minutos, creio eu que quando cair a conexão já seja o encerramento mesmo da aula, tá? Que nós só vamos aí até a página 32. Para o Zoom, botar para acabar a aula. Professora, eu tô travando no seu, viu, Pro? A senhora falando, mas eu tô travando. Todo mundo falando aí, mas eu tô travando. Você está travando, Kaique, porque provavelmente a conexão no local onde você esteja esteja sendo prejudicada por conta da chuva. Os ventos também. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente paga internet cara e não tem um bom serviço, né? Mas fazer o quê? É o que temos. É o que temos. Pelo menos a gente tem, professora. Pior se não tivesse. Pior se não tivesse, com certeza. Já copiou? A minha internet daqui de casa tem a rede, né? Toda hora, né? Quando chove, cai raio. Aí eu, se não, se tem alguma coisa, não sei o quê, que queima. Já copiou, gente? Gabi, já conseguiu copiar? Já tô terminando, Pro. Viu, bebê? Foi. Ó. Pode tirar, Pro. Pronto. Bom, gente, eu quero agradecer a vocês mais uma vez, tá? Pela paciência, vocês estão de parabéns, tá? Em estarem sendo aplicados, de entrar no momento correto para poder acompanhar as aulas, de estarem sempre buscando tirar as dúvidas. Alguns de vocês estão fazendo exercícios, os outros faltam fazer esse exercício, tá? Eu tô vendo aí que muitos não estão fazendo exercício, tá? Para a gente perceber. E isso é preocupante, viu? Porque mesmo em casa, vocês não estão de férias. É para isso que nós estamos tendo aula virtual. Vocês precisam estar fazendo exercício. O exercício ajuda, tá? O assunto. Bom, estamos chegando aí ao fim de mais uma gravação de aula. Beijão, gente. Eu tô fazendo, viu, Pro? Beijo, professora. Tá, tchau. Beijo, Pro. Até. Beijo. Maria. Tchau, Pro. Tchau. Liga aí, você que gosta. Hã?